Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente começar a nossa aula. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te apresentamos, Deus, a vida de cada pessoa que está ouvindo essa oração, Deus, que está participando dessa aula, meu Pai, e pedimos, Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar sabedoria, entendimento da Tua palavra, que nós possamos ter a nossa mente transformada, Deus, pelo Senhor, pela Tua palavra, pela Sua verdade, Deus, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê crescimento, Deus, e que nós possamos, Deus, colocar em prática, Senhor, aquilo que nós temos aprendido, que essa palavra venha transformar a nossa vida, Deus, a nossa casa, a nossa família. Te apresentamos também, Senhor, a nossa família e pedimos que o Senhor venha guardar. Pedimos, Deus, que o Senhor repreenda todo o mal, Senhor, todo o laço do diabo, toda a enfermidade, toda a seta, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. E consagramos, Deus, as nossas vidas e a nossa família ao Senhor e cremos, Deus, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos livra, que o Senhor nos protege de todo o mal. E por isso, Senhor, nós Te agradecemos, Deus, Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus. Amém? A lição de hoje vai ser sobre a parábola da viúva perseverante. Nós vamos fazer a leitura que está em Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Então, essa parábola que nós vamos estudar hoje, ela está apenas no Evangelho de Lucas, e ela também é conhecida como a parábola do juiz iníquo ou a parábola da mulher persistente. E aí, aqui no finalzinho, Jesus faz uma interpretaçãozinha, né? Ele faz uma comparação daquele juiz com Deus. E aí, essa parábola, ela fala da importância de nós sermos perseverantes na oração. Independente de qualquer coisa, independente das dificuldades, independente dos desafios. Então, a intenção de Jesus é ensinar sobre a importância da oração. Tanto que, nesse contexto que ele contou essa parábola, logo ali na sequência, ele também contou a parábola do fariseu e do publicano, falando sobre a atitude correta ao orar. Então, Jesus estava querendo mostrar para aquelas pessoas, ensinar para aquelas pessoas a importância da oração para as nossas vidas, né? Para nós estarmos no reino de Deus e de nós orarmos com perseverança. No capítulo 17, né? Antes de Jesus contar essa parábola, ele estava falando sobre as dificuldades que serão encontradas, né? Que serão enfrentadas, né, no mundo nos últimos tempos. Então ele fala, né, como coisas terríveis irão acontecer, como vai ser difícil, e aí logo no início do capítulo 18, ele vem e conta essa parábola que nós acabamos de ler aqui, e Cristo ele nos ensina que nós devemos orar continuamente, não devemos desanimar jamais, apesar das dificuldades. Por que que Jesus fala isso? Porque ele sabe que no mundo nós teremos aflições e que nós não podemos desistir diante das dificuldades, que nós devemos perseverar na oração, inclusive porque é através da oração que nós vamos alcançar a vitória, né, que nós vamos alcançar a força que nós necessitamos para enfrentar essas dificuldades. Então, essa parábola, ela fala sobre constância, né, de nós termos constância nas orações, de nós sermos constantes, que oração não é uma coisa que a gente ora hoje, depois ora de novo na semana que vem, ou no mês que vem, ou no ano que vem, ou na campanha, ou no culto, não. Oração tem que ser constantemente, tem que ser diariamente. Mesmo que você não tenha vontade de orar, você precisa orar. É por isso que oração tem que ser hábito.
Nós temos que ter o hábito de orar. É igual banho. A gente não toma banho todos os dias, mesmo quando a gente não quer tomar, mesmo quando a gente tá com preguiça de tomar, mesmo quando tá frio a gente não toma banho. Assim tem que ser a oração. Comida também a gente não come todos os dias. A oração tem que ser assim. Nós temos que ter o hábito de orar. Mesmo que a gente não esteja com vontade, mesmo que a gente esteja cansado, com preguiça, a gente tem que orar todos os dias, constantemente. A Bíblia fala que nós temos que orar sem cessar. E é isso que essa parábola também nos ensina. Então essa parábola ela fala de um juiz, de uma viúva e do adversário dessa viúva. E diz o que é sobre o juiz? Que o juiz ele não temia a Deus e que ele não era sensível às necessidades das pessoas, ou seja, o juiz não estava nem aí para as pessoas. Ele julgava a causa daquelas pessoas ali, mas ele não se importava com elas. E aí, com relação ao juiz, a parábola, mostra um contraste entre o juiz e Deus. Por quê? Enquanto o juiz não se preocupava com as pessoas, ele era egoísta, tanto que ele só atendeu a causa da mulher porque ele pensou nele. Ele falou assim, eu vou atender logo, eu vou julgar logo essa causa para essa mulher não me importunar, para essa mulher não me perturbar mais. Então, o juiz, ele era egoísta e não se preocupava com as pessoas. Mas Deus é justamente o contrário. Deus ele é um pai zeloso, que se preocupa conosco em todos os detalhes, em todas as áreas das nossas vidas. É um pai amoroso, é um Deus que quer o melhor para os seus filhos sempre. E quando ele atende às nossas orações, quando ele cuida das nossas vidas, é porque ele nos ama, não é porque ele quer se ver livre de nós, não. Então a motivação de Deus é o amor, que é justamente o contrário do juiz, E a parábola quer mostrar isso, Se o juiz que é egoísta, se o juiz que só pensa nele, fez justiça na vida daquela mulher, atendeu o clamor e a oração daquela mulher porque ela foi perseverante, imagina Deus que te ama, que quer o melhor para a sua vida, E naquela época, era muito difícil a vida de uma viúva, porque a gente sabe que as mulheres não trabalhavam, elas dependiam dos seus maridos, E quando o marido morria, se ela não tivesse filhos, já na idade adulta, que pudesse trabalhar para sustentá-las, então era muito difícil. Principalmente se o marido tivesse morrido e deixado dívidas, que era uma coisa que acontecia naquela época. Por quê? Porque a viúva tinha que pagar a dívida do seu marido. Mas nessa parábola não fala se aquela viúva era uma viúva rica ou era pobre, se ela era jovem, se ela era idosa. Só fala que ela tinha uma causa na justiça. E talvez até essa causa na justiça que essa viúva tinha podia ser alguma dívida que ela tinha que receber de alguém que estava devendo para o seu marido. Então, às vezes era dinheiro de alguém que devia para o marido dela e ele morreu e ela estava cobrando na justiça para receber aquele dinheiro e aquilo ali ia ajudar no sustento dela, por isso que ela foi tão insistente, tão persistente. É uma das possibilidades, mas nós não sabemos o que é porque a parábola não diz. E por que a viúva ela foi atendida? Porque ela não desistiu. Ela literalmente perturbou aquele juiz dia e noite. Ela foi persistente, ela foi perseverante. E a perseverança é uma qualidade de quem não desiste. Ela tem constância nas suas ações, apesar das dificuldades. Então, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, a pessoa perseverante, ela não desiste. Ela tenta, ela insiste até ela conseguir. E foi isso que aconteceu com essa viúva. Então, nessa parábola, o Senhor nos ensina isso, que nós não devemos desistir, que nós temos que perseverar. O próprio Jesus faz esse paralelo, da atitude daquela mulher, da perseverança com ela, com a oração, Imagina, se Deus não vai atender os seus filhos que clamam a Ele de dia e de noite, Se um juiz insensível atendeu, imagine Deus, Não vai atender uma pessoa perseverante, uma pessoa de fé, uma pessoa fiel. E aí, eu quero que você faça uma análise de você. Você se considera uma pessoa persistente? Você acha que você é perseverante? Ou você desiste fácil das coisas? Quando você tem que fazer alguma coisa, se tiver uma dificuldade, você desiste? Ou você tenta, ou você insiste, E às vezes, nós que somos cristãos, que muitas vezes não somos perseverantes, quem não tem essa qualidade da perseverança, quando ela tenta fazer alguma coisa e surge a primeira dificuldade, o que diz? Não é de Deus. Porque se fosse de Deus, ia dar certo. Se fosse de Deus, ia ser fácil. E nem sempre
as coisas de Deus são fáceis. Muitas vezes é de Deus, mas nós vamos ter que enfrentar dificuldades, sim. Muito pelo contrário, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai perceber na vida dos homens de Deus que eles enfrentaram muitas dificuldades, apesar de estarem fazendo coisas de Deus, né? Elias era um profeta ali fazendo a vontade de Deus e foi perseguido. Jesus foi perseguido. Aí eu vou falar o exemplo de Davi. Davi foi ungido rei quando ele era um jovenzinho. Até ele se tornar rei, ele foi tão perseguido. O próprio rei, né, que estava na situação ali, que era Saul, tentou matar Davi mais de uma vez, perseguiu Davi. Davi foi perseguido pelos seus filhos e tantos problemas que Davi teve. E aí Davi podia pensar assim, não é de Deus eu ser rei. Não, muito pelo contrário. Davi sabia que era a vontade de Deus, apesar das dificuldades que ele estava enfrentando. Muitas vezes as dificuldades elas vêm para nos preparar. Então, dificuldade não é sinônimo de que não é de Deus. Tira isso da sua cabeça, né? Lógico que a gente sabe que quando Deus está no negócio, as portas se abrem. Mas não é porque você está enfrentando problemas, dificuldades, que não é de Deus. Deus quer que nós sejamos perseverantes na oração. Ore, confie, entregue ao Senhor e persevere. E o significado da parábola do juiz, ele deixa bastante claro. Os filhos de Deus, eles devem orar constantemente, de modo perseverante e sem esmorecer, mesmo que sejam submetidos a uma longa espera. Quantos anos Davi teve que esperar até ele realmente ser coroado como rei? Ele não desistiu. Quando ele foi ungido rei, ele estava ali pronto, preparado à disposição. Então, muitas vezes, existem coisas que a gente tem que esperar. Não é imediatamente que elas acontecem, né? Não é a gente ora hoje, acontece amanhã. Às vezes a gente ora hoje, vai acontecer daqui muitos anos. Se a gente olhar para a vida de Abraão, Deus falou para Abraão que ele ia ter uma descendência tão numerosa quanto o pó da terra, quanto as estrelas do céu. Quantos descendentes que Abraão viu dele? 2, um filho da promessa e o outro que não era o filho da promessa. Mas a promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão. Então, assim, essa questão do tempo é a maneira de Deus trabalhar nas nossas vidas, mas não é porque está demorando que não é de Deus. E muitas pessoas, elas antecipam ou desistem das coisas porque elas não sabem esperar, que foi também o que aconteceu com Abraão, né? Deus falou para Abraão que ele ia ter um filho, né? Que ele ia ter um descendente, mas a mulher dele, Sara, não soube esperar o tempo de Deus, né? O filho de Deus, o fruto de Deus. E ela fez o quê? Deu um jeito, ela antecipou. E muitas vezes a gente faz isso nas nossas vidas, a gente antecipa as coisas. A gente faz as coisas fora de ordem, né? Fora do tempo de Deus, fora da vontade de Deus. Então a gente desiste de coisas que não era pra gente desistir. A gente antecipa coisas que era pra esperar mais um pouquinho. Então a gente tem que esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. E aquela viúva, por exemplo, ela foi falar com o juiz quantas vezes? A parábola diz que ela ia todos os dias, de dia e de noite. Então ela perturbou aquele juiz, ela foi falar com aquele juiz muitas vezes. Não fala quantas vezes, mas foram várias vezes. Tanto que o juiz se sentiu importunado. E muitas vezes, o que a gente faz? Ah, não, já fiz uma vez, já tentei uma vez, já falei uma vez. Ela não podia ter feito isso. Ah, não, já fui lá, já falei, já fiz a minha parte, agora deixa Deus trabalhar. Não foi isso que ela fez, não. Ela foi lá todo dia, insistiu. É isso que nós temos que fazer também. É lógico que a gente vai orar, vai fazer a nossa parte, a gente vai deixar Deus trabalhar, mas a gente não pode desistir. Às vezes a gente quer colocar toda a responsabilidade da ação nas mãos de Deus, mas tem coisas que nós temos que fazer. E a gente desiste de fazer e fala que é Deus que tem que fazer e Deus não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Nós temos que fazer a nossa parte, amém? Então, se um juiz injusto e egoísta soube fazer justiça, olha o que Deus diz, que certamente Deus fará justiça aos seus eleitos ou aos seus escolhidos, algumas versões dizem assim. E essa palavra que ele usa aqui nesse versículo, a palavra no original é eclectos,
que significa selecionado ou escolhido. Então Deus faz justiça aos seus escolhidos, aos seus selecionados. E com isso Jesus ele enfatiza a verdade de que o juiz iníquo, ele não tinha nada a ver com aquela viúva, não foi ele que escolheu julgar a causa daquela viúva, ele nem se importava com ela, ele não estava nada para ela, não estava nem aí para ela, né? A única coisa que ele se interessava era fazer qualquer coisa para nunca mais ver aquela viúva, ele estava cansado dela. Diferentemente disso, Jesus demonstra que Deus, né, que é o nosso juiz, ele não age assim. Sabe por quê? Porque a causa dos seus escolhidos, nós somos escolhidos de Deus, nós somos de Deus e Deus se preocupa com as nossas vidas, Deus se preocupa com as nossas causas, Deus se preocupa com os nossos problemas. Então foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos elegeu. Então o Senhor se preocupa com as nossas vidas, nós somos de Deus, você é de Deus e o Senhor se preocupa com a sua vida sim. Né? E é isso que Jesus deixa claro aqui nessa palavra, que você é escolhido de Deus, você é importante para Deus e Deus se preocupa com a sua vida. E o último versículo que eu achei muito interessante, né, que eu ficava perguntando, falei, quando porém, que ele fala, né, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E às vezes eu ficava sem entender, mas por quê, né? Ah, porque Jesus vai ficar atendendo nossas orações, nossas petições, e aí a gente vai perder a nossa fé? E uma coisa que nós podemos observar é que não é que nós vamos perder a nossa fé, mas muitas vezes a gente coloca a nossa fé e a nossa intenção nas coisas erradas. O que acontece muitas vezes se a gente começar a observar alguns cristãos? Eles ficam mais preocupados com essa vida. Então as orações, elas são basicamente para coisas relacionadas a essa vida. E eles não se preocupam com a vida eterna. Então eles estão sempre pedindo coisas para essa vida, né? Um emprego melhor, uma casa melhor, um relacionamento e tal. Coisas para essa vida, coisas que são passageiras e acabam se esquecendo das coisas que são eternas. E aí o que acontece? Eles estão tão preocupados com essa vida que eles acabam tendo medo da morte. E é uma coisa que não deveria acontecer. Por quê? Se nós somos cristãos, se nós acreditamos na salvação e na vida eterna, nós sabemos que a vida eterna é o que é permanente e ela é muito melhor do que essa vida aqui. É igual o apóstolo Paulo diz, morrer é lucro. Então, para nós que somos cristãos, é lógico que a gente tem que ter uma vida boa aqui, né? A gente tem que buscar coisas boas, coisas melhores, mas não é o nosso final, né? Não é o nosso objetivo final. O mais importante é a nossa salvação. Então nós não devemos, em hipótese alguma, ter medo de morrer, porque se você morrer, você vai para um lugar melhor, você vai ter uma vida melhor, você vai estar com Deus, você não vai ter doença, não vai ter preocupação, não vai ter dívida, não vai ter enfermidade. É muito melhor do que essa vida. Mas é claro que nós temos que cuidar dessa vida, né? Enquanto nós estamos aqui, é porque o Senhor tem um propósito, é porque o Senhor tem uma missão e nós temos que cumprir isso, né? Mas, assim, a nossa alegria, a nossa felicidade é a salvação e é a vida eterna, né? Então, Jesus, ele fez essa pergunta para que houvesse uma reflexão, perguntar algumas coisas, né? Pensar em algumas perguntas. Será que eu estou pronto para aguardar pacientemente, perseverando em oração pela volta de Cristo? Né? Será que nós estamos preparados para isso? Será que eu estou me colocando diariamente diante de Deus, né? Como diz a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Será que nós queremos a vontade de Deus mesmo? Ou será que nós só queremos que Deus faça a nossa vontade? E será que realmente nós estamos orando fervorosamente pela volta do Senhor Jesus? E assim, se nós estamos interessados na volta do Senhor Jesus, nós temos que fazer a nossa parte também, né? Porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus, né, vai voltar quando o Evangelho for conhecido em toda a terra. E
E para o evangelho ser conhecido em toda a terra, nós temos que anunciar e pregar o evangelho. Então, se nós queremos que Jesus volte logo, nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, nos 4 cantos dessa terra, né, em todos os lugares, para todo mundo, para que chegue o momento e a hora do Senhor Jesus voltar. Amém? Eu vou ler a conclusão que diz assim: Jesus ensinou princípios preciosos sobre o reino de Deus através das parábolas. Através da história da viúva persistente, ele nos ensina sobre a importância de orar continuamente e com perseverança. A viúva não desistiu de suplicar sua causa a um homem ímpio e sem consideração. Nós, porém, temos um juiz santo e justo, então não podemos desanimar. Algumas vezes a resposta da oração pode demorar, e essa demora tem um propósito que somente Deus conhece. Mas durante esse período, aproveite para aprender mais sobre a paciência e a perseverança e tenha sua fé fortalecida. Às vezes, Deus nos reserva uma bênção muito maior que vai além do nosso pedido, mas nossa impaciência muitas vezes acaba prejudicando nossa compreensão a esse respeito. Amém? Então, essa parábola fala de persistência, né? De nós perseverarmos na oração. É o princípio básico dessa parábola, orar sem cessar. Que nós devemos orar constantemente, continuamente, que nós temos que saber esperar o tempo de Deus, que nós temos que aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas, mas nós temos que orar, né? Nós temos que clamar, nós temos que nos colocar diante de Deus, nós temos que nos apresentar diante desse juiz diariamente, como aquela viúva fez. Ela ia diante do juiz todos os dias, de dia e de noite. E quantas vezes nós estamos nos apresentando diante de Deus, né? Todos os dias, será? Pelo menos uma vez? Será que de dia e de noite? Será que uma vez na semana? Então, quantas vezes nós estamos nos apresentando diante do juiz, colocando diante dele as nossas causas, as nossas vidas, a nossa família e todas as coisas. Então é isso que o Senhor quer de nós, que a gente haja como aquela viúva, né? Que a gente se coloque diante de Deus todos os dias, né? Que a gente coloque diante de Deus todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós pedimos, a gente tem que colocar diante do Senhor, porque é Ele que atende às nossas causas, é Ele que nos abençoa, é Ele que vai tocar nas pessoas para elas nos abençoarem, para elas fazerem aquilo que nós precisamos. Então o Senhor tem poder para todas as coisas e nós não podemos desanimar, nós não podemos abrir mão, né, da oração, nós não podemos ser alguém que desiste fácil, né? Nós temos que insistir, nós temos que orar, nós temos que perseverar e nós temos que ter intimidade com Deus e entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Essa é a aula de hoje. Eu quero que os irmãos compartilhem com outras pessoas, que é para que outras pessoas possam ser também abençoadas, né? Que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e que esse evangelho, né, chegue para mais e mais pessoas. Deixem os seus comentários e até a próxima aula.